Olha o título da nossa pregação. Diz assim: você precisa aproveitar essa oportunidade. Hoje, que dia? Hoje, Jesus parou para você. Agora lê falando eu preciso aproveitar essa oportunidade. Deus hoje parou para você. Diga glória a Deus. Levanta a sua Bíblia para o céu. Espírito Santo, me usa como instrumento nessa manhã. Para onde chegar essa mensagem, meu Deus? Eu sei que essa mensagem vai chegar em vários lugares. Lugares onde eu nunca pisei, essa mensagem vai chegar. Lugares onde a gente nem imagina, essa mensagem irá chegar, Pai. Então eu peço que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a cada uma dessas pessoas. Dá o entendimento dessa palavra para esse homem, para essa mulher. Que essa pessoa que agora está acompanhando essa mensagem, que ela aproveite a oportunidade, ouça inteira essa mensagem, e assim ela seja abençoada, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Pai, a tua palavra ela tem poder de restaurar, de transformar, de curar. A tua palavra ela tem poder de edificar a vida de alguém. Então abençoa, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Marcos capítulo 10, no verso 46. A cura do cego de Jericó. Posso ler? Em nome de Jesus. Diz assim: e foram para Jericó. E quando eles saíam de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, o que? Mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhe para mim, por gentileza. Esse homem, esse cego, além dele ser cego, Bartimeu, ele era cego, e além dele ser cego, ele estava o quê? Pedindo o quê? Esmola. Hoje, graças a Deus, a gente vê que uma pessoa que tenha problema de deficiência visual, ela consegue ler hoje. Tem equipamentos que foram adaptados para eles. Tem pessoas que é deficiente visual, que é advogado, enfim, eles estão em todos os lugares hoje. Mas naquela época não era assim. Infelizmente, o que cabia para aquele homem naquela época era ele pedir o quê? Esmola. E ele estava pedindo esmola. E daqui a pouco, quando ele estava lá sentado à beira do caminho pedindo esmola, ele ouviu que estava passando quem? Jesus. Jesus estava vindo com os seus discípulos, estava passando e aquela multidão estava seguindo ele. E alguém deve ter falado para Bartimeu, ele perguntou o que era aquilo. Alguém deve ter falado: Jesus está passando. E quando quando ele soube que Jesus estava passando, a Bíblia diz que ele pôs-se a clamar. Ele pôs-se em pé a clamar, ele começou a clamar. Ele começou a clamar porque ele viu em Jesus a oportunidade de ser o quê? De ser curado. A Bíblia fala que bem-aventurado aquele cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança não tem que ser governo, a nossa esperança não tem que ser aquela pessoa que falou que ia nos ajudar. A nossa esperança tem que ser sempre quem? O Senhor. Ele viu a oportunidade. Sabe por que você está ouvindo essa mensagem? Porque Deus está te dando uma oportunidade. Talvez você diga assim: pastor, mas para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito, o Senhor não conhece a minha vida, o Senhor não sabe com o que eu estou envolvido, o Senhor não sabe o que eu tenho feito. Eu posso não saber, mas o Deus que está fazendo você ouvir essa mensagem, Ele sabe.
Antes de você fazer alguma coisa, antes de você falar, antes de a palavra vir à boca, ele já o quê? Ele sabe todas as coisas. E ele sabendo, meus irmãos, todas as coisas, ele está te dando uma oportunidade. Por isso que eu coloquei o título ali: você precisa aproveitar a oportunidade. A oportunidade de ser uma pessoa melhor. A oportunidade de crer que Deus, Ele pode e vai mudar a história da sua vida. Você sabe, quando você toma a posição de clamar a Deus, de vir na igreja, de buscar ao Senhor, naturalmente vai ter pessoas que vão tentar te calar. Pessoas às vezes da tua própria casa. Pessoas que vão, às vezes, ser usado pelo maligno para começar. Você vai na igreja e tua vida não muda. Você pode fazer 1 milhão de coisas certas. Se você fizer uma coisa errada, aquela uma coisa errada já é motivo para as pessoas falar: o que você faz na igreja? Você vai tanto na igreja e a tua vida não? Mas fica tranquilo, pessoal. Se tentaram parar esse homem, vão tentar parar a gente. Vão tentar parar a gente colocando desânimo. Vão tentar parar a gente. Tem pessoas que há muito tempo têm acompanhado a gente e não vem na igreja porque ela tem um preconceito de igreja. Ela tem um grande preconceito do que? De igreja. Tem pessoas que não vêm na igreja porque ela fica pensando assim: eu não vou na igreja. As igrejas hoje, elas têm, na sua maioria, elas estão mostrando para as pessoas que é só um lugar para arrecadar dinheiro. Mas eu desafio as pessoas que ouvem essas mensagens: vem ver. Vem ver que a gente tem pregado aqui a palavra de quem? Mas isso já é um evangelismo contrário do maligno, para que as pessoas não entrem na igreja, não tenham uma vida mudada, não tenham a salvação. Olha como é forte. Quando ele ouviu que Jesus o Nazareno passava, ele pôs-se a clamar: Filho de Davi, tendes compaixão do quê? De mim. Aí diz assim, ó, 48, muitos os repreendiam para que se calasse. Era poucos ou muitos que está escrito aí? Muitos. Vai ter muita gente que vai tentar parar você quando você quer ser uma pessoa melhor. Vai ter muitos amigos que vai falar para você: fulano, você está diferente. Não vai lá com a gente lá no bar. Não vai lá com a gente lá. Puxa vida, vamos lá naquela festa lá. Pô, fulana vai estar lá. Não, eu não quero mais isso para a minha vida. Mas vai ter muita gente querendo impedir de você clamar a Deus. Vai ter muita gente querendo impedir de você fazer a vontade de quem? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Ei, às vezes você está pedindo pela cura, pela sua cura ou a cura de um familiar, e Deus ainda não permitiu que você fosse curado, porque talvez não é a hora ainda, porque Deus não faz nada nem antes e nem o quê? E nem depois. Mas talvez essa falta desse milagre na sua vida está fazendo você achar que Deus não é com você. Está fazendo você se calar. Continua gritando mais alto. Continua dizendo: eu quero, eu creio que o Senhor pode mudar a minha casa. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha família. Eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Diga glória a Deus. Amém. Porque quando você assim o faz, então Deus começa a mudar a história da sua vida. Olha só. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de quê? Lá no 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Por que Jesus parou? Porque Jesus estava o quê? Andando, ele estava em movimento. Jesus está em movimento. Sabe, a oportunidade, ela não mora. Eu aprendi isso. A oportunidade passa. Escuta o que eu estou te falando. Tem oportunidades que, se você perder, nunca mais essa oportunidade volta. É ou não é? Os gaúchos falam que a oportunidade é um cavalo que passa selado. Não é assim? Não tem um ditado que diz? A oportunidade passa. Se você não aproveitar a oportunidade... Como assim, pastor? Se você não fazer hoje o que você tem que fazer hoje, deixar para amanhã, talvez amanhã não dê tempo.
Se você deixar para amanhã para perdoar, talvez amanhã não dê tempo. Se você deixar para amanhã ter uma vida diferente, talvez amanhã não dê tempo. O que eu tenho que fazer hoje, eu não posso deixar em hipótese nenhuma para onde? Para amanhã, faça hoje. Diga glória a Deus. Jesus parou. Mas por que Jesus parou? Era só aquele cego mendigo que precisava de um milagre? O que você acha? Não. Mas ele se destacou porque ele clamou cada vez mais alto, e Jesus deve ter olhado e ter visto o povo tentando calar ele, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Talvez você começou a orar por uma área da sua vida, e porque alguém falou algo para você, ou você mesmo não viu o resultado naquele momento, você parou. Você parou de orar. E quem para de orar jamais vai chamar a atenção de Jesus. Aquele homem só conseguiu chamar a atenção de Jesus porque ele clamou cada vez mais o quê? Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala: não para de orar, não para de buscar. Fala para essa pessoa aí: não para. Amém? Pastor, mas eu estou passando um momento difícil. Você acha que estava fácil para aquele homem? Além de ter o problema na visão, ainda estava pedindo esmola. Você acha que estava fácil para ele? Não estava, ele estava vivendo a pior fase da vida dele, à beira da onde? Do caminho. A Bíblia fala, Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho. Será que você não está na beira do caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. Aquele homem estava até então à beira do caminho, e ele começou a clamar, e mandaram ele parar, ele começou a clamar mais alto, e clamou mais alto, clamou mais alto. Jesus fez o quê? 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então o cego dizendo: tendes bom? O que falaram para ele? Tendes bom ânimo. O que é ter bom ânimo, pessoal? Se anima. Diga glória a Deus. Dá um sorriso para essa pessoa que está do teu lado e fala assim: se anima. Amém? Amém? Tem pessoa que está desanimado. Tem pessoa que vive desanimado. Ah, pastor, é que está ruim para mim. Um dia eu ouvi uma irmã falar uma coisa que eu guardei no meu coração: se tivesse ruim, você nem aqui estaria. É, não é verdade? Agora nós estamos aqui na fé. Tem pessoas que estão lá de refém lá na guerra, sabia? Tem pessoa de refém. Tem pessoa que sofre a dor, está com trauma de ver atirando no filho. Parece, se não me engano, que já passou de 5.000 pessoas mortas, gente. Se quando estava 900, tinha 40 crianças de colo que foi morta. Para de reclamar, pessoal. Deus é contigo. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus é com você. Tenha bom ânimo. Amém? Jesus parou hoje para você, mas você tem que ter bom. Tenha bom ânimo. Falaram para ele lá, ó só, 49. Lá, tem de bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Levanta-te, ele, lançando de si a capa. A capa era o lugar onde ele colocava lá para pedir esmola. Ele lançou. Sabe, tem pessoas que ela não conseguiu ainda mudar de vida, porque ela não consegue abrir mão do que escraviza ela. Ela não consegue abrir mão do passado dela. Ela não consegue abrir mão do pecado. Ela não consegue abrir mão da vida errada. Para você ver um milagre na sua vida, você tem que ter bom ânimo, tem que se levantar e lançar fora de você tudo aquilo que faz parte do teu passado e é ruim. Você acha que era bom para ele pedir esmola? Ele lançou fora aquilo. Ele lançou fora aquela capa. Talvez tinha moeda lá naquela capa. Ele jogou fora, ele não quis saber. Por quê? Porque ele viu em Jesus a oportunidade de mudar a história da vida dele. Diga glória a Deus. Aí diz assim: e lançando de si a capa, levantou-se e deu um... Não, ele não levantou de qualquer jeito, gente. Ele deu um salto. Ele estava ali pedindo esmola, ele deu um salto. Sabe por quê? Porque ele estava aproveitando a oportunidade. Tem pessoa que até vem na igreja, mas ela não vem com bom ânimo. Ela vive desanimada.
Tem pessoa que vem confrontar a gente e fala, sabe o que? Pastor, o senhor fala porque a tua vida é fácil. Fica um dia no meu lugar para ver se é fácil. Pessoal, eu tenho minhas lutas internas. E Deus colocou à frente para mim lutar, para mim te dar uma cobertura espiritual. Você acha que o diabo não me ataca? Você acha que o diabo não faz de tudo para me derrubar? Faz. Mas o problema é que às vezes a pessoa, quando está desanimada, ela sempre acha que a luta dela é maior do que a luta dos outros. Tem gente que compete quem sofre mais. Pessoal, não faça isso. Coloca a tua vida na mão de quem? Esse homem, ele se levantou, lançou de si a capa, tudo que fazia parte do passado dele, ele lançou, e ele deu um salto, e foi ter com quem? Olha como que Jesus é maravilhoso. 51 diz assim, ó, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus sabe o que você precisa ou não sabe? Jesus sabia o que aquele cego precisava ou não sabia? Só que Jesus queria fazer aquele povo entender. Queria fazer aquele povo entender, porque aquele homem, ele estava pedindo esmola. Então todo mundo que ele parava ou chamava atenção era para pedir o quê? Esmola. Mas Jesus queria mostrar que ele tinha poder para dar muito mais que o quê? Que esmola para ele. Então Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Já pensou? Ele falava assim, não, me dá uma esmola aí que dê para um ano. Olha, me dá um cão guia, não sei se tinha, naquela época acho que não tinha. Mas olha só, perguntou-lhe Jesus, o que quer que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne o quê? Um dia esse homem tinha visto, porque ele falou torne, só torna alguma coisa que já foi, não é verdade? Que eu torne a ver. Jesus sabia que ele ia pedir isso, e Jesus fez isso para mostrar para todas aquelas pessoas que por mais impossível que seja, aquilo que você quer para a tua vida, aquilo que você precisa para a tua vida, se você pedir crendo, acontece. Aí tem gente que fala assim, mas Jesus sabe o que eu quero. Ele sabe. Quer ver uma coisa? Dentro da tua casa, às vezes você tem um familiar, um marido, a esposa, que só faz as coisas se você pedir. Não é mais ou menos isso? Tem pessoa que é assim. Tem pessoa que ela vê as coisas desabando, ela deixa cair, você não pediu ajuda? Tem pessoa que ela tem, o orgulho dela vai nesse extremo assim. Tem pessoas que são assim. Agora com Deus, por que Deus espera nós pedir? Não é por orgulho, é porque Ele quer que cresça a nossa fé. Porque como é bom você dobrar o teu joelho e orar e você ver o resultado. Quem já teve essa experiência de pegar, fazer uma oração com fé, e se é algo impossível, e daqui a pouco quando você faz essa oração, você termina de orar, daqui a pouco vem esse resultado que era impossível. Quem já aconteceu isso? Já aconteceu? Pastor, na minha vida não aconteceu. Tem que pedir com fé e continuar pedindo. Diga glória a Deus. Já aconteceu várias vezes nessa minha caminhada de fé. É muito bom você ver que Deus está ouvindo a tua oração, gente. Teve coisas assim que eu falava assim, meu Deus, só Deus na causa. Eu dobrei meu joelho, orei e Deus colocou a mão. Diga glória a Deus. 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou e seguia Jesus estrada afora. Ele estava na beira do caminho. Quando ele teve esse encontro com Jesus, quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus, ele tornou a ver e ele não voltou para a beira do caminho. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, mas toda hora ela está dando uma volta na vida que ela vivia. Ela não lançou de si a capa. Aquele homem era um mendigo, mas ele deixou de ser mendigo. Ele lançou de si a capa e ele foi fazendo o quê? Ele seguia Jesus no caminho. Ele não volta para o lugar da onde Jesus te tirou. Diga glória a Deus. Não volta para a vida de escravidão, não volta para a vida de engano, não volta para a vida de mentira, não volta para essa vida. Escuta o que o pastor está te falando, não volta para essa vida. Não volta para a vida de pecado, para a vida de engano. Para de mendigar, você é filho do dono do ouro e da prata. Deus tem tudo para te dar.
Deus tem tudo para te dar. Não volta para onde Deus te tirou. Deixa Ele abrir a tua visão espiritual hoje. Oséias, ele fala no livro de Oséias que o povo sofre por falta de conhecimento. O preço já foi pago. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus vai entender o preço já foi o quê? Pode acontecer o que for, isso não vai ser sofrimento, isso vai ser trampolim para nós vencer. Diga glória a Deus. A luta, quando a luta é grande, o homem de Deus, a mulher de Deus que conhece a Deus, não é fácil passar pela luta grande, mas dentro do coração vai estar uma alegria, porque depois dessa luta grande vai vir uma vitória pequena, vai vir uma vitória grande. Diga glória a Deus. Depois dessa luta grande vai vir uma vitória maior ainda. Quando se planta um milho, planta um milhozinho, não é? Uma sementinha lá, planta lá. Quando se colhe 2 espigas cheias de milho. A nossa colheita sempre vai ser maior do que a nossa plantação. Escuta isso. Isso serve para o bem e para o mal. A nossa colheita sempre vai ser maior do que nossa plantação. Escuta o que eu estou te dizendo. Então continua plantando coisa boa. Continua crendo, Jesus é contigo. Se liberta de todo o teu passado. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei o que fizeram com você, mas eu sei o que fizeram com Jesus. Jesus morreu de braços abertos, apanhou, passou por situações difíceis, e Ele disse para nós assim: olha, meus filhos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O segredo para você vencer é ter bom ânimo, pessoal. Às vezes tudo te desanima, daí você não consegue tratar bem tua família, não consegue tratar bem os teus filhos, daqui a pouco virou uma bola de neve. Daqui a pouco você não consegue mais ter o eixo da tua casa. Aquele homem chegou para Jesus, ele podia pedir qualquer outra coisa, ele pediu: eu quero tornar a ver. Ele pediu o que o ser humano não podia dar para ele. Aquele homem pediu o que o ser humano não podia dar. O ser humano podia dar dinheiro para ele, podia dar esmola, podia dar pão, podia dar, né? Só que ele pediu para Deus o que ele não podia pedir para ninguém. Sabe o que você quer? Só Deus pode te dar. Diga glória a Deus. Então você não pode abandonar a fé. Você não pode deixar de buscar. Você não pode sair da igreja. Você não pode abandonar a sua vida com Deus. Você não pode ser aquele cristão que, se você está animado, você vem para a igreja. Se você está desanimado, você não vem. A igreja é um pronto-socorro. Você pode entrar por essa porta chorando. Se você vir e continuar firme, Deus vai te honrar. Diga glória a Deus. Nessa minha caminhada de fé, eu sempre ouço pessoas falando assim: pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estou enfrentando muitos problemas. Se resolver problema era sair da igreja, a gente fechava a igreja. Não precisava ter igreja. É porque o inimigo quer colocar na cabeça da pessoa que não está adiantando ela vir na igreja. Não está adiantando ela vir na igreja, não está adiantando. Mas tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se você está plantando coisa boa, você vai colher coisa boa. Diga glória a Deus. Amém. Deus nunca deveu para ninguém, nunca ficou devendo para ninguém. Não é para nós que Ele vai dever. Deus é justo, Deus é fiel. Hoje Jesus parou para você. Diga amém. Ele parou para você. E Ele está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Nós vamos fazer uma oração agora. E você vai falar com fé o que Deus quer que você, o que você quer que Ele faça na sua vida. Amém, pessoal? Agora, Jesus parou para você. Quando Jesus parou para aquele homem, quem foi falar para ele que Jesus estava chamando, falou para ele o que? Tem de bom ânimo. Você não vai se levantar da tua cadeira, da tua poltrona hoje. Não, você vai dar um salto. Quando eu falar para você ficar de pé, você vai dar um salto, com bom ânimo. E você vai pedir para Deus já crendo que aquilo que você vai pedir vai acontecer. Diga glória a Deus. Jesus disse para ele. Então Jesus lhe disse, 52: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Diga glória a Deus. Eu quero fazer uma oração agora para você que está aqui na igreja, para você que está me acompanhando. E agora,
Em nome de Jesus, se você pedir com fé, Jesus parou para você. Você vai ver imediatamente acontecendo um grande milagre na sua vida. Diga glória a Deus. Mas por que aconteceu esse grande milagre? Ele se animou, ele deu um salto, ele tem de bom ânimo, ele deu um salto, e depois que ele recebeu o milagre, ele fez o quê? Ele imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Faz um voto com Deus. Você que está na igreja, de não faltar na igreja. Você que me acompanha de outro estado, de outro país, faz um voto de seguir Jesus. Seguir Jesus não é só estar dentro da igreja. Nem todo mundo que está dentro da igreja segue Jesus. Mas não tem ninguém que segue Jesus que não esteja dentro da igreja. Você entende isso? Nem todo mundo que está dentro da igreja segue Jesus. Mas não tem ninguém que segue Jesus que não esteja dentro da igreja. Nós temos hoje uma geração rebelde de pessoas desigrejadas, pessoas que querem fazer da vida dela o altar. Ela não aceita nada que o pastor prega, não aceita nada, então ela fez a igreja dela. Então ela fala: eu busco a Deus em casa, não gostei porque o pastor me repreendeu, não gostei porque o pastor me chamou a atenção, agora eu vou buscar Deus em casa. Isso é a investida de Satanás para esse século. Está assim de gente que acha que é suficiente um vídeo que ela vê na internet, que é suficiente assistir um culto pela internet. Não, você tem que congregar. Você precisa congregar. Deus é o cabeça, a igreja é o corpo. Se eu tirar um pedaço do meu braço, se eu cortar um pedaço do meu braço, eu não posso deixar esse braço guardado em casa. Vai apodrecer, tem que enterrar. É ou não é verdade? Tem que enterrar. Às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu estou ligado na igreja pela internet. A internet não pode substituir você estar na igreja com os irmãos, porque nós precisamos um dos outros. Fala para esse irmão que está do teu lado: eu preciso de você. Fala: ora por mim. Amém? Então Jesus parou para você nessa manhã. O mestre te chama. Diga glória a Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Amém. Em nome de Jesus, eu quero orar. Eu vou orar por você. Eu vou orar. Você que está na sua casa, eu queria orar por você também. Independente da sua religião. Você vai orar agora. Jesus está perguntando para você. Escuta o que eu estou te falando. Jesus está perguntando para você o que perguntou para aquele homem: o que queres que eu te faça? O que você quer para a tua vida? O que você quer que Deus faça agora na sua vida? O que você quer? Pastor, é algo impossível. Voltar a ver era algo possível? Era algo impossível. Mas aquele homem teve bom ânimo, ele já pediu crendo. Jesus nos ensinou. Quando Lázaro morreu, fazia 4 dias que tinha morrido. Uma pessoa que morreu é impossível ressuscitar. É ou não é? Ainda mais com 4 dias que tinha morrido. Você sabe que uma pessoa, quando morre, ela tem que ficar no máximo, se não tiver nenhum tratamento no corpo. Claro que essas pessoas ricas, eles fazem todo um tratamento no corpo, para o velório às vezes durar 10, 15 dias, não tem esses famosos assim? Mas geralmente, um corpo de uma pessoa, 24 horas começa a apodrecer quando os órgãos param de funcionar. Sabia disso? Começa a apodrecer. Lázaro já fazia 4 dias que estava morto. Jesus chegou e falou assim, ó: tirai a pedra. Quando as pessoas foram e tiraram a pedra de um homem que tinha morrido já fazia 4 dias, Jesus levantou o rosto para o céu e agradeceu a Deus, antes dele ter saído. E diz que quando ele saiu, cheirava mal, e ele estava enrolado, que antigamente era enrolado, aí mandaram desatar ele, já estava podre, gente. Gente, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas com poucas palavras, você vai orar agora, e vai dizer para Deus, em nome de Jesus: é isso que eu quero. É com poucas palavras, não procura palavras bonitas, é com poucas palavras. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero, Senhor, eu sei que o Senhor Jesus parou, eu quero que todas as pessoas, tanto as que estão aqui na igreja, com as que estão nos acompanhando da sua casa, no seu trabalho, no hospital, eu quero que todas recebam aquilo que elas estão pedindo, meu Pai. Eu quero, em nome de Jesus, e eu creio que Jesus pode fazer isso.
Eu quero que o Senhor visite essa pessoa que está em coma. Hoje, essa pessoa imediatamente saia do coma, meu Pai. Para que fique sabido, meu Deus, que o Senhor é Deus. Eu creio, meu Pai, eu quero te agradecer, porque isso que essa pessoa está pedindo, já aconteceu, em nome de Jesus. Você que crê, diga: meu Deus, eu creio, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Receba o teu milagre, que seja feito conforme a tua fé. Eu determino em nome do Senhor Jesus, eu determino a bênção na vida de todos vocês. Receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.